dia. Agora sim, agora vai. Essa porra desse vídeo. Eu vou fazer uma breve análise do filme 500 Dias com Ela. E o que me levou a fazer esse vídeo foi o vídeo desse camarada, que eu achei bem interessante, por sinal. Ele falou coisas assim que eu concordo bastante, mas que não. Ele fez uma análise mais, digamos, psicológica da coisa. Eu faço, mas mais simbólica, né? Então vamos que vamos. Assisti essa putaria, discordei da opinião de gente pra caralho e agora eu vim jogar a minha na roda. 500 Dias com Ela ou 500 Dias com a Summer. Filme sobre um doente do caralho, porque aquele cara é um doente do caralho, que não consegue deixar a porra das próprias imaginações e fantasias dentro do caralho da mente dele. E sente uma vontade constante de ficar imputando ela nos outros, mesmo que esse outro já tenha falado claramente pra ele. Eu não tenho interesse. Eu vi gente comentando, putz, esse aí é um filme de terror pra todo mundo que já viveu um quase algo. Que caralhos de quase algo são esses, hein, seus filhos de umas... Talvez eu tenha pegado o link do filme errado, porque o que eu vi foi um maluco correndo atrás de uma mulher que queria ele como amigo. No máximo, um amigo pra fuder o mundo. Tem gente que só quer se divertir com você e simplesmente não te avisa, te deixa nutrir sentimentos e foda-se. Mas também tem gente que só quer se divertir com você e quando vê que você está criando sentimentos, ela fala abertamente: eu não tenho interesse em nada sério. Eu tô aqui pelos caralho. E a Summer é claramente a porra da segunda opção. Por que tinha maluco falando que essa mulher tava iludindo esse cara? Essa mulher é só normal. Ela é um ser humano normal que se topou com um psicopata. O que mais me deixou puto foi aquela cena do caralho, daquela cena do final do caralho. A Summer falando que ela só quer parabéns se for de coração. Esse moleque esquisito do cacete ficando calado. Meu Deus, você tem 13 anos e brigou com um amigo da escola, ô filho da... Cara, eu fico louco. E pra finalizar, o filme ainda deixou bem claro que ele tava iniciando um ciclo de enlouquecer outra mulher. Como é? Eu só discordo desse final, que mais pra frente eu vou mostrar que não é bem assim. É que ele entendeu o papel dele como um agente. O papel dele e o papel dela também como agente. Não é que tem gente que acha esse maluco legal e tipo assim... A história foi contada inteiramente da visão dele. E mesmo na visão dele, ele é um babaca do caralho. Isso não é um filme de terror pra quem já teve um quase algo. Isso aí é um filme de terror pra todo mundo que já teve um imbecil que acha que você é obrigado a gostar dele simplesmente porque ele gosta de você. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Assim como nem Jesus agradou todo mundo, né? Então vamos pros fatos. Fatos e lógica. Eu disse, esse filme demonstra bem a forma mentes de um homem e de uma mulher pós-revolução sexual. Aí ele veio, um papinho, você dá o cu, Aí eu falei, não, amigo, eu só tô dizendo que o filme mostra. Eu falei, né, o filme mostra, porque eu usei esses termos pós-moderno, revolução sexual, blá, blá, blá. Aí ele fala, você transa com as costas, não fica usando palavras difíceis. Eu disse termos simples, que qualquer asno que abre um livro consiga entender, né? Mas não estou refutando ele, não. Só estou dizendo... Estou dizendo o que aconteceu. A discussão, no meu olhar, né, na minha visão, vai... Eu disse o seguinte, a discussão do filme vai muito além no que tange a somente relacionamento. Pelo menos para mim, ele demonstra como homens e mulheres millennials Z e beta estão se relacionando hoje. Relacionamento líquido, despreparados para terem algo, serem algo mais sério e tomados pelo dionisíaco. E aí veio o outro e eu falei, os dois estão inertes pela revolução sexual. Ele não se entendia como um agente, obviamente, e necessitava, na visão deturpada dele, de uma namoradinha. E ela aceitou seu papel para com ele de ser a mulher que mostra a ele como as relações estão dadas às circunstâncias ontológicas. Percebe-se que ele mal sabe se portar quando algo está fora de seu controle. Ao invés de aceitar as coisas como elas são, ele tenta mudá-las. Ela aceitou e deixa a natureza feminina e masculina fazer o resto. Exatamente, porque ela, Summer, que é um nome até objetivo, né? Um nome bem sugestivo, e o nome da outra mulher lá, que é Autumn, que é outono, né? E Summer é verão, é um nome bem sugestivo, né? Eu fiz até um roteirozinho.
e ele encontra o verão, né? A primavera, o outono e o verão. Verão e outono. E esse aspecto dionisíaco de um querer controlar e o outro querer ser livre faz com que ambos entrem em atrito. Então o outro camarada disse. Ele fala sobre que a menina. Ele fala. Tá até aí, se quiser ler. Mas ele fala que a menina casou no final do filme. Aí ele me fez esse insight. Aí eu, porra, é verdade. Ela casou no final do filme. Aí eu disse assim: ela aceitou sua posição para com ele. Depois eles entenderam como cada um foi bom e ruim para eles próprios. Ela entendeu que viver como libertina estava paradoxalmente afugentando ela de uma relação real, um casamento. Ou seja, os dois eram extremos um do outro. Ele extremamente necessitado de uma mulher e ela extremamente desnecessária. Desnecessária? Ele extremamente querendo uma mulher mesmo para a vida, mas ele não tinha preparo para isso. E ela extremamente libertina mesmo, no sentido mais direto. Ela não queria uma relação de fato, né, naquele momento. Então, depois de muito tempo, eles entenderam a relação que eles tinham um para com o outro. Por que ele tinha que ter aquilo com ela. E eles entendem que ela entendeu que viver como uma libertina estava paradoxalmente afugentando ela de uma relação real. Ou seja, aquele extremo que ela está vivendo não estava deixando ela viver ela pegava um outro extremo dela. Ou seja, ela não pegava não somente um extremo que parecia com ela, mas um extremo que era diferente dela também. Então, ela pegou a Summer e o cara lá, pegou os extremos, e como eles eram extremistas mesmo, não no sentido político, né, óbvio, no sentido de relação, mas no sentido de relação, ela, na verdade, eles dois entendem que eles, nesse atrito que eles tiveram, o melhor caminho mesmo era o mais virtuoso, né? Era o centro. Nos extremos, a virtude está no centro, né? Aquela velha frase. Então, vou mostrar simbolicamente o que esse filme representa, né? E porque esse filme é bem falado, assim. Deixa eu voltar aqui no texto. O nome da mulher, o nome do filme é 500, né? 500 dias com ela, 500 dias pro verão. O símbolo do número 5 representa mudança. Representa cabeça num homem, né? Simbolismo geral, né? Simbolismo geral representa o homem, o humano. Então, é um equilíbrio entre o material e o espiritual. No caso, é cabeça, 2 braços e 2 pernas. Né? Porque isso aqui serve, né? Para você trabalhar, isso aqui serve para você pensar. E nisso que você está pensando e fazendo movimentos, você está agindo, para com o Logos, que é Deus. Então, tudo que você faz tem um propósito divino. Então, sim, o 5 representa uma coisa. Né? Não é só jogado o nome, não. 500 dias. No 500, já pulando, né? Dos 5 para os 500, é um número de transformação e evolução espiritual. Você percebe que no filme, a Summer, que é o verão, representa que ele, o Tom, né? Que o Tom tem um... Como é que eu posso dizer?
que o Tom, eles, né, no caso, tem um certo tipo de maturidade ao longo do tempo que eles estão juntos, que 500 dias dá mais ou menos 1 ano e pouco, ou quase 2 anos, alguma coisa assim, mas que os dois têm uma transformação e evolução. E aqui diz evolução espiritual, mas a evolução dele é mais psicológica, nesse caso. É mais psicanálise que. Porque chega mais perto do que. Do que, cara, pô, do que psicaralho lá, o. Psicanálise lá, o. Freud e o Jung, Carl Jung, isso. Freud e Carl Jung. Chega mais perto da psicanálise que necessariamente do, do espírito, né? E o Carl Jung mexe muito com o espiritismo também, nesse caso, com o simbolismo. Caralho. Ele teve uma renovação, você percebe no final do filme que ele teve uma renovação com a mulher dele, com a ex, né? Nem ele, nem nada, aquela mulher lá, a Sandra. Então, os dois representam o individualismo e o 500 representa um certo tipo de entendimento do cosmos, entendimento de cadeias causais. Você percebe que no filme ele não tem um entendimento claro de cadeia causal. Ele quer controlar a Summer e a Summer quer quer ter a liberdade. Você percebe também que eles têm uma... que o filme, né, socialmente falando, mostra como nossa geração, como eu disse lá no comentário, é tomada pela revolução sexual. Tomada por isso, eles... E tomada pela revolução sexual, eles não têm uma relação de fato, que representa algo para elevar o espírito deles. Seja gnose, seja... Eles não têm uma relação de fato com eles mesmos. Nem com eles mesmos, nem com eles mesmos, no sentido do íntimo, do... Como é que é? Do ego, né? Ego, alter ego. Ah, esqueci. Esqueci essa porra, eu esqueci. Mas com eles mesmos e com os outros em torno deles. E você percebe isso. E eu quero dizer que não é que isso da revolução sexual, o problema não é que ela não possa ter relações com qualquer um, ou ele também, mas que se isso traz consequências para a vida da pessoa. Enfim, é isso. Assim como ter só um marido, um namoro, ao longo de uma vida, tem consequências ao longo da vida da pessoa. Então vamos pro nome, né? O nome Summer, que o Summer e outono, Autumn e Summer, verão e outono, tem um texto no Reddit que o cara falou assim: o final parece que ele viverá feliz para sempre, e o narrador se contradiz quando diz que tudo é apenas uma coincidência, dado que o nome dessa garota é Outono, significando que a vida amorosa de Tom será sazonal. Ou seja, parece mesmo, porque tipo, você percebe que ela ficou 500 dias com ela, que é um tempo perfeito para 500 dias, digamos assim, é um tempo de que é um longo tempo para uma relação falida que tipo assim, que não faz sentido dadas as circunstâncias ali. Quer dizer, faz sentido, mas não pelo motivo que o Tom queria. O Tom queria outra coisa. E outono, aí depois a gente vai chegar na filosofia do outono, né? No simbolismo do outono. Então, sim, parece que vai ser sazonal. Ou seja, como é um filme, é um corte de uma história,
A gente não sabe exatamente se ele teve mesmo esse troço ou não, mas aí é o filme ao filme. Não tem como saber. É igual naquele filme do A Culpa é das Estrelas, tá ligado? Aquele cara lá fala que é um corte e o que ele escreveu, foda-se. Ele só tava com vontade mesmo e já era. Mas o que é interessante é interessante. As três mulheres em sua vida impactarão suas experiências e maturidade que... Mas vou focar somente... Ele falou três, mas é um outono e inverno, né? São quatro, né, no caso. São as quatro mulheres, no caso. Mas vamos focar somente no que tange ao filme, verão e outono. O que aconteceu ali? O que significa o verão? Summer. Auge, vida, energia, paixão. Para ela, a Summer, ela não tem isso. Ela não tem paixão, de fato. Ela tem passagem. É passageiro. Que ela faz ali, como ela está se apresentando. E os planetas são... Eu falei Dionísio aquela hora, eu falei sem pensar, assim, profundamente nisso, mas o Dionísio, você percebe que ele, o Deus Dionísio, você percebe que ele simboliza também o verão e que simboliza também o sexo e a catábase, né, que se chama, que é a derrubada, né? Você percebe que no final do filme ele tem uma derrubada, ele tem uma guinada na vida dele que ele basicamente sai, quer dizer, se transforma, aliás. Sai não, se transforma, né? E o verão também tem esse simbolismo do das flores, né? Você percebe que as flores só saem no verão. E no outono e inverno elas murcham e morrem, né? E renascem no verão. Você percebe que tem essa guinada na vida desse cara, o Tom. E, e aqui está dizendo, afirmação do eu. Como assim? No sentido espiritual. Você percebe que ele, o Tom, ele vivia não para ele vivia para a empresa que ele estava trabalhando e vivia também para as outras pessoas em torno dele, que no caso, tipo assim, não vivia para ele não tinha um propósito, digamos assim, um trabalho, uma labuta, ele tinha o trabalho, a labuta, ele tinha uma profissão, como é que chama a palavra? Trabalho, labuta, esqueci o outro, mas enfim, ele não tinha algo para ele tinha algo para a mulher, que era a Summer. E viver para outras pessoas é o mais idiota do mundo, né? E ele é um jovem que é formado em... Nossa, esqueci, velho. Ele era formado em... Peraí. Agora sim, ele é escritor de cartões comemorativos na empresa, que é tipo de trabalho falido, digamos assim, que ninguém faz mais isso. Eu acho que IA faz isso melhor. Quer dizer, não precisa de abrir uma empresa para isso, né? Precisa de um prédio, no caso. Pessoas fazem de casa. E é uma boa profissão, digamos assim, mas que não... E ele tem arquitetura, né, como formação. E você percebe que nenhuma das duas coisas condiz com o que ele quer. É totalmente diferente. Tipo, a arquitetura mexe com casas e criações de plantas de casas para que outras pessoas criem casas e prédios e seja o que for. Ele cria as coisas. E ele não estava se afirmando como um agente ali. Ele não era um agente da própria vida. Ele era um agente para aquela mulher, Summer. Que é uma merda, diga-se de passagem, porque viver em torno de uma mulher é foda, né? E depois, no final do filme, depois que a Summer entende seu papel como mulher e seu papel como agente, ela, como eu disse no início, né? Ela entende que
ela entende que, como é que eu posso dizer, seu papel com Tom, que era de mostrar como estavam sendo as relações naquele tempo, que é o nosso tempo contemporâneo, que é uma relação vazia, assim, digamos, deles dois, especificamente, e que aquilo não ia durar mesmo. Mesmo se ela quisesse, não ia durar, porque aquilo não estava. Não tava, não tava, ele não estava pronto. O Tom não estava pronto para uma relação de fato. A Summer, passado pelo que ela passou, mostrando na história, se o filme mostra lá exatamente o que ela, como era a Summer, mostra que ela estava preparada para uma relação, mas que o cara não era o Tom, obviamente. E que, tomados os dois pelo pós-modernismo, pela pós-revolução sexual, eles não estavam entendendo de fato o que eles queriam. Então, eles, ela, começando por ela, estava tomada pelo Dionísio, ou seja, pelo sexo, e ele tomado pela ambição de querer algo além de uma mulher que não era para ser. Tomado pelo... Se eu me engano... Deixa eu ver aqui. Peraí. Acho que eu coloquei... Se colocar assim, o Tom seria, no caso, um agente. Ele não estava. Ele estava tomado pela tecnologia, pela revolução sexual, mas ele é um agente propagador da. Além dele, né? Propagador da ordem cósmica no universo dele. Porque você percebe que ele e a Summer, né? E qual que é qual que é o simbolismo da Summer? Hélio, Apolo e Dionísio. Luz física, luz da mente, luz da alma. Ordem cósmica, luz do Hélio agora. Ordem cósmica, vitalidade, verdade objetiva, razão, arte, harmonia, medida. Você percebe que eles têm essa... No meio, você percebe que eles têm isso mesmo no filme, quando você entende que no final do filme ele entra em harmonia, tenta entrar em harmonia com o cosmos, né? Com a vida. Ela entra em harmonia de fato, ou seja, ela se casa. Ele tenta entrar em harmonia, só que no final ele tem outra relação que pode... Ele conhece outra pessoa que pode vir até uma relação que já é outro ciclo de vida dele. Ele se abrocha, se desabrocha. É assim que fala quando uma planta se desabrocha. Né? E quando... Agora, indo para o outono, a autumn, o que significa? Uma troca, uma ligação. Eles não tiveram isso em nenhum momento no filme. Uma troca de fato de pessoas, de uma pessoa, tipo assim, quais os momentos que eles tiveram de fato de um casal ali? Só quando eles foram, por exemplo, de um casal mesmo. Eles foram, por exemplo, naquela porra lá de vender colchão lá, sei lá. Mas de fato mesmo não tiveram, porque ela não estava não estava nessa vibe, né, digamos assim. Ele estava, ela não. Ou seja, não teve uma troca verdadeira ali.
E quando ela se casa, ele não fica feliz por ela, né? E ele conhece a Autumn, né? A outono. O que é o outono? Ele tem uma troca, ele vai ter, né, no filme, não mostra, obviamente, porque chega no final, para mostrar mais de 2 horas de filme, eu acho que ele tem 2 horas, né? Mas mostra lá que ele tem uma relação, que ele possa vir ter uma relação de troca, de ligação vívida com aquela Autumn, de fato. Porque ali ele já tem um desabrochar, digamos assim. E, e eles perceberam, agora chegando no final mesmo, eles perceberam que eles são perfeitos um pro outro. E que nesse perfeição com o outro, um para o outro, perfeitos um pro outro, né? Não no sentido de viver feliz para sempre, mas perfeitos um pro outro, de não ter mais nada entre eles, né? Tipo assim, de ter algo puramente catabático, digamos assim. Acho que é só mesmo mais. Ele, cara, ele não tem culpa, né, de ter sido daquele jeito, e ela não tem culpa de ser daquele jeito. Porque ele não era o cara certo mesmo. E ela não era a mulher certa pra ele. Então, é, é isso. Deus abençoe.